A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para trazermos a lição de número 6 de adulto da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a justiça de Deus. E com certeza nós vamos entender, muitas coisas que vêm acontecendo no mundo e a gente não entende. Mas nessa lição nós vamos ter uma ideia aí de como funciona a justiça de Deus, tanto para crente como para não crente, E antes de nós entrarmos no assunto, estou apresentando aqui nesse trimestre meus livros. Esse aqui é o meu penúltimo lançamento. O jejum bíblico é o jejum que funciona. Conforme eu tenho dito, esse livro tem sido bênção para a vida de muita gente, Em muitas partes do Brasil nós temos enviado aí pelo correio, e as pessoas têm agradecido porque tem sido bênção, E também nós temos aqui o último lançamento, que é o batismo pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em outras línguas. Então, é outro livro com 164 páginas, é uma bênção, Então, todos que têm lido, têm gostado e têm, apresentado aí para outros, têm feito aí a propaganda, tá bom? Então, como é que você consegue esse livro? É só você ligar para o meu zap, entendeu? Que é 21, Rio de Janeiro, e 994627762, ok? Você ligou aí no zap, a gente combina aí como que esse livro pode chegar pelo correio aí na tua casa tranquilamente, tá bom? E também, se você não se inscreveu em nosso canal, eu já faço esse pedidinho aí, Se inscreva em nosso canal, dá aí o seu like, se você gostar, do nosso estudo, da Escola Dominical, compartilhe aí com seus amigos e grupos, ok? Dá um toquinho no sininho para receber aviso, de novos vídeos. E também, você não se esqueça de que nós temos quase 500 vídeos aí. E você pode clicar, no vídeo, primeiro clique em cima da minha foto, do nome do canal, e vai abrir lá todos os vídeos. Aí você clica em vídeo, pronto, você vê o vídeo que você quiser. E para se inscrever é mais fácil ainda. Do lado direito aí tem a palavra inscrever. É só tu dar um toquinho ali e você está inscrito, ok? Então, estamos juntos aí. Lição 6, a lição A Justiça de Deus, que nós vamos estudar aqui, entendeu? A nossa lição está fundamentada em 3 tópicos, muito importantes. O primeiro, identifica o juízo divino exposto pelo profeta. E o segundo, mostra um tipo de petição que Deus não atende. E, finalmente, o terceiro, diz respeito à impossibilidade de uma possível intercessão de homem justo, como Daniel, exemplo, Daniel, Noé, Jó, para livrar o povo do juízo. Então, nada disso livra. Quando o juízo de Deus vem, já era. Mas nós vamos ver também a finalidade desse juízo. Nós já temos estudado bastante sobre isso, ok? Então, nós vamos ver aqui o discurso sobre a identificação do juízo de Deus. O discurso profético. Então, à luz das Escrituras, ficamos aí sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma causa justa, e sem aviso. Então, quando sempre vem o juízo de Deus, quando a ira de Deus é derramada, ela sempre vem por algum motivo. Deus não é igual a gente, temperamental. Não acordou bem hoje, aí já era, Não, Deus não é assim. Deus, toda vez que Ele manda um juízo, tem um motivo. E também Ele avisa. Não tem um ditado no mundo que diz quem avisa, amigo é? Isso aí se encaixa aqui, porque Deus, sendo amigo da gente, Pai, Ele avisa o juízo dele com antecedência. Por quê? Para dar tempo da pessoa se arrepender, entendeu? Então, Deus sempre dá uma oportunidade. Então, Deus tem um motivo, Nós sabemos qual é o motivo da ira divina. É a desobediência do homem. Entendeu? O homem desobedece, então vem a ira, mas Deus avisa, entendeu? Agora, tem algo que pode mudar o juízo, o derramamento da ira de Deus. O quê? O arrependimento.
Quando há arrependimento e conversão, Deus muda. Lembra de Nínive, né? Deus mandou um juízo através de Jonas. Jonas anunciou, né? O rei entendeu, com seus príncipes, a nação toda entendeu e Deus se arrependeram, se humilharam e Deus perdoou e não mandou o juízo. Tem pessoas que dizem, não, Deus mandou, vai ter que vir, que Deus não muda. Não, peraí. Quando a atitude de Deus é baseada na atitude do homem, e se a atitude do homem mudar, Deus muda. Não é Deus que está mudando, ele está mudando aquela coisa pontual ali. Ele ia derramar uma ira sobre Nínive. Pronto, está decretado. Mas se ele se arrependesse, tinha perdão. E eles se arrependeram, Deus mudou, não mandou a ira. Mas por quê? Porque eles mudaram, se arrependeram, se humilharam, pediram perdão. É isso que Deus quer. O juízo, querido, na sua essência, ele tem essa finalidade de trazer a pessoa ao arrependimento. Mas tem pessoas que ficam mais irado ainda. Aí perde a benção, porque com Deus não tem como você se levantar contra. Deus é Deus. Ele é o Senhor, é o Criador. Certo? Então, o perdão divino e arrependimento vem assim. Arrependimento, conversão, gera arrependimento. E o juízo não vai chegar. Quer evitar o juízo de Deus, que a ira de Deus seja derramada na sua vida, por algum motivo, e Deus já te avisou, se arrepende. Entendeu? É aquilo que o apóstolo Pedro, pregou no Pentecoste. Entendeu? Para aqueles judeus que estavam vindo para a festa, né? A festa de Pentecoste, e que entenderam a mensagem, a pregação foi essa: vocês têm que se arrepender, se converter, para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós o quê? Tempo de refrigério, paz interior, entendeu? Na presença de quem? De Deus, porque só na presença de Deus a gente tem paz, mas o juízo de Deus virá sobre toda alma que pecar, tanto judeu como gentil. Deus não faz acepção de pessoa, nem para julgar e nem para perdoar. Arrependeu? Não importa quem é, não importa o que fez. Se teve tempo de se arrepender e aproveitou ele, pode ter sido o que foi. Deus não está nem interessado. Ele está interessado é perdoar, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. E é o desejo deles que todos se arrependam e se salvem. É isso que ele quer. Entendeu? Então a gente precisa entender. A vontade de Deus, querido, é sempre abençoar, restaurar o povo. É isso que Deus quer. Deus quer a restauração do ser humano. Assim como ele perdoava Israel quando eles se humilhavam. Por quê? Deus perdoava porque Deus queria restaurar. É a herança dele. É ele que escolheu. Através de Abraão, Deus escolheu aquela nação para ser usada por ele para atrair as outras nações e ser exemplo, para mostrar a diferença do Deus das nações, aqueles Deus endemoniado, né? Que Paulo escreveu que por trás dos ídolos está o demônio. Então Deus, através de Israel, ele queria mostrar àquele povo a diferença do Deus de Israel para o Deus das nações em volta. Mas infelizmente Israel traiu a Deus várias vezes, né? Não seguiu a Deus. O que aconteceu? Ele era punido juntamente com as outras nações. E às vezes o castigo com ele era mais severo. Por quê? Quem muito é dado, muito é cobrado. Entendeu? Eles conheciam a Deus, eles não tinham necessidade de ser inimigos de Deus. As outras nações, Deus era até mais devagar. Por quê? Porque eles não tinham entendimento, né? Deus falou para Jonas, quando ele ficou irado, quando Deus salvou a nação, né? Deus falou para ele: tu acha que eu não vou ter piedade de um povo que não sabe nem discernir a mão direita da esquerda? Né? Então Deus é piedoso, ele sabe cada tipo de pessoa e nação que ele lida. Entendeu? Então a expressão quando uma terra pecar contra mim pode se aplicar a qualquer povo, qualquer nação. Naquela época ele falava em relação a Israel, mas ele está dizendo o quê? Qualquer nação em volta, entendeu? Qualquer nação, qualquer época, qualquer lugar, certo? Então,
pecou, vem o juízo, mas o arrependimento traz perdão, restauração, entendeu? Então, quando o juízo é decretado, só tem duas opções: resistir e passar debaixo da ira, ou se arrepender. Israel, infelizmente, não se arrependeu. Continuaram no pecado, né? Tem as exceções, como Daniel, os 3 amigos dele e outros, né? Que realmente, como sumo sacerdote, né? Como Esdras, que trouxe aquela turma, né? Que se arrependeu, e muitos nem estavam vivendo no pecado. Aquela coisa, o justo às vezes paga pelo pecador. Por causa daquela turma de desobediente que não quis ouvir Ezequiel, não quis ouvir Jeremias, né? Não quis ouvir os profetas, por causa dele o pecador, o justo também pagou, né? Então, a gente precisa entender isso. Existem inúmeras formas de Deus castigar um povo desobediente, entendeu? Um povo que se recusa a se humilhar, a ouvir a sua palavra e obedecer, entendeu? Ele torna instável o sustento do pão, ele pode permitir que os devoradores venham e destrua a roça, né, dos homens. Pode fazer isso. Pode permitir uma carestia. O autor traz aqui até como isso é feito. A palavra profética esclarece que a carestia, a fome e extermínio dos seus moradores e até de animais. Entendeu? Deus permite. O povo no deserto, lá nos 40 anos no deserto, o próprio Deus falou que aquele deserto era infestado de serpente. Mas Deus não permitia que a serpente picassem eles. Entendeu? Deus permitiu num ato de juízo, por causa da desobediência de alguns. Mas Deus protegeu o povo das serpentes. Certo? Então, Deus protege a gente também, a gente nem sabe. Então Deus protege a pessoa de diversas maneiras. Mas se a pessoa não quer obedecer, não tem jeito, né? Então, trata-se de uma grande crise econômica nacional. Deus pode permitir tudo isso para despertar o povo. Às vezes a fome numa terra tá o quê? Significando um alerta para o povo, para ele voltar para Deus. Entendeu? Nós vamos ver aqui, descrição dos agentes do juízo divino. Bem, Deus é quem manda as chuvas, né? E fertiliza a terra, os campos. A chuva vem de Deus, mas ele pode fechar o céu, como no tempo de Elias. Ficou 3 anos e meio sem chover. Qual era a finalidade dele não deixar chover? Despertar o povo. Entendeu? Despertar o povo. Aquele juízo veio para despertar. Mas, infelizmente, Acabe, com a sua esposa, induzia o povo contra Deus, e o povo ia na conversa deles, ao invés de ouvir os profetas, né? Então, é preciso que a gente entenda isso. Então, ao invés de agradecer, né, por causa do juízo para despertar, ou por causa das bênçãos que nós recebemos, é sol, é chuva, tudo, né? E às vezes a gente está vendo agora uma enchente aí, matando gente lá na Europa, mas esses juízos são permitidos por Deus, para ver se a pessoa acorda e olha para o céu e pede socorro. Mas muitos, mesmo assim, não olham para o céu para pedir socorro a Deus, nem agradecer pelos bons tempos, né? Então, muitos, quando estão vivendo uma vida boa, sem desastres, tudo correndo às mil maravilhas, ele nem quer saber de Deus, nem vai falar de Deus para eles, porque eles não querem. Aí vem a justiça de Deus, tudo com a finalidade de despertar aquela criatura para ela não morrer e ir para o inferno. O juízo é para isso. Acorda. Tem um Deus aí que quer te salvar, que não quer deixar você perder a sua alma. Entendeu? É para isso que vem, o juízo é para isso. Entendeu? Agora, quando a pessoa já decidiu mesmo, uma nação não quer mesmo, aí o juízo vem dar um ponto final, aí é diferente, né? Bem, a fome é uma referência, né, como a espada é uma linguagem figurada, né, da guerra, né? A fome, a peste também são formas de Deus mandar um juízo. Deus não pode até nem mandar a doença, mas permite.
Está entendendo? Permite que o pecado abra uma brecha para a doença. Às vezes Deus protege um povo de doença, assim como protegeu no deserto. Ninguém ficou doente naquele deserto, só espiritualmente, né, os desobedientes. Então a fome é uma referência da escassez de alimento provocada pela destruição, né, dos produtos e por aí. Então, animais ferozes também, Deus pode permitir tudo, mas tudo com a intenção de trazer o sujeito a reconhecer que ele não é nada, que ele precisa de Deus, entendeu? Bem, sobre a petição que Deus não atende. Bem, nós vamos ver aqui algumas orações intercessórias, né? Porque igual como a igreja hoje, né, a igreja, além de pregar, evangelizar, ensinar, ela tem que ser um sacerdócio aqui. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes aqui na terra. A principal finalidade do profeta é trazer uma mensagem de Deus. O profeta pode ser de juízo, de paz, de qualquer que seja. Mas o sacerdote é diferente. Ele leva o problema dos homens para Deus. Ele é o que? Um intercessor. E a igreja é intercessora. A igreja ela tem que interceder, orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Agora, a oração não muda a pessoa se ela não quiser. Quando há um anseio dentro do coração da pessoa e ele deseja de conhecer a Deus, atendendo o chamado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está na terra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, aí quando a pessoa aceita, tudo bem, ele quer, vamos orar e Deus vai enviar os recursos necessários para aquela pessoa. Mas se a pessoa é rebelde e não quer, aí não adianta. O intercessor só vai salvar ele mesmo. Entendeu? Então a oração não muda a Deus. Pelo contrário, move a mão de Deus. Mas isso aí não significa que Deus é obrigado a salvar quem não quer. Né? Então é isso aí. Aí o que Deus fala? O exemplo de intercessão. Moisés e Samuel foram 2 baluartes de Israel. Foram atendidos em favor do povo. Eles oraram e Deus atendeu. Entendeu? Por quê? A petições em favor dos pecados e rebeliões. Certo? Deus perdoou o povo que rejeitava reiteradas vezes. Né? Israel se rebelou contra Deus e ainda deu sinal, né, ali no Sinai. Vocês vejam que quando Moisés, recentemente saindo do Egito, vendo os sinais e a maravilha que Deus fez lá no Egito, as 12 pragas, abriu o mar vermelho, né? A nuvem cobrindo do dia do sol, a nuvem clareou, o fogo durante a noite, protegendo, aquecendo, espantando as feras. Recentemente, vendo esses milagres todos, água sair da rocha. Quando Moisés demorou lá no monte 40 dias com Deus, eles não fizeram um grupo lá, não fez um bezerro de ouro para adorar, dizendo, esse é o meu Deus que nos tirou do Egito? Que afronta, né? Isso é raiva de Deus. Entendeu? Porque eles não estavam satisfeitos, eles não queriam seguir a Deus. Tem pessoa que não quer Deus mesmo. Ele sabe que Deus salva, cura, liberta, mas ele não quer, ele não gosta de Deus. Ele tem raiva de Deus. Porque ninguém vai morrer sem salvação enganado. Deus não deixa. Isso aí vem do coração endurecido pelo pecado. Entendeu? Então, Moisés e Samuel muitas vezes oraram e Deus atendeu. Né? Deus ia matar todo mundo. Falou, Moisés, vou matar essa raça, que é raça ruim mesmo, e vou fazer um outro povo mais forte através de você. Moisés falou, não, faz isso não, Senhor. Aí Moisés apresentou, né, as explicações dele, e Deus falou, tá bem, eu vou ouvir você. Eu não vou, vai continuar esse povo mesmo. Então Deus ouviu a oração. Samuel também, Deus ouviu a oração dele. Mas não é sempre, porque Deus sabe quando pode e quando não pode. Entendeu? Israel se rebelou contra Deus no Sinai, lá fazendo esse bezerro. Deus perdoou, só matou mesmo aqueles que realmente entraram naquela bagunça lá. Entendeu? Então, inspirado nessas experiências, né, dos homens de Deus que oram uns pelos outros,
e intercedemos pelos pecadores para que se arrependam e venha a Cristo. Então, nós vendo isso, né, e também no Novo Testamento está repleto de orações, de intercessões, e a Bíblia nos exorta a isso. Então nós aprendemos o quê? Que como sacerdote de Deus agora na terra, porque o sumo sacerdote só tem um. O sumo sacerdote está lá no céu intercedendo por nós. A própria vida dele é uma intercessão. Mas nós somos sacerdotes. Sumo é Jesus. Sacerdotes somos nós. Porque a nossa obrigação é orar, interceder pelas pessoas. Independente se Deus vai salvar ou não, é problema de Deus e a pessoa. O problema nosso é orar. Entendeu? Que às vezes nós encontramos muita dificuldade. Tá? Então, o castigo inevitável. Reiteradas rebeliões, né, dos filhos de Israel ao longo da sua história, desde a peregrinação. Vocês sabem que Israel, desde o Monte Sinai, fazendo aquele bezerro de ouro, até a época de Ezequiel, né, e até a época de Jesus, que quem crucificou a Jesus foi os judeus. Então você vê que Israel sempre foi uma nação rebelde, né, no seu todo, mas pontualmente tinha sempre aqueles que tem sempre um remanescente que Deus separa para ele, aqueles que são obedientes. Entendeu? Nas piores crises da igreja, desde a sua fundação até agora, quando parecia que a igreja nem existia mais na idade das trevas, como é conhecida, né? Mas Deus sempre tinha um remanescente fiel a ele, que obedecia a sua palavra. Nunca faltou. Entendeu? Nunca faltou. Agora Israel, infelizmente, né? Mas está aí. A promessa não é a fraqueza do homem que vai impedir as promessas de Deus com o povo de Israel, nem com a igreja, né? Às vezes um soldado ele perde a batalha, mas a guerra ele não perde, entendeu? Então a gente precisa entender. O profeta Jeremias, ele intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu a sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, Deus falou, podia estar Moisés aqui, podia estar Samuel, eles iam salvar ele mesmo, mas nem os filhos dele salvariam, se ficassem na posição que Judá está. Entendeu? Não adianta. Está lá em Jeremias 15:1. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo. Bem, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo, conforme eu já disse, lá em Tiago 5,16, ela pode muito em seus efeitos, né? Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, aí não tem jeito. Às vezes o pecador vai a um ponto que não tem mais como ele voltar. O pecado é tudo para ele. Aí não adianta, ele não volta mais. Entendeu? É igual aqueles que se apostatam da fé. Tem pessoa que ele não se apostata no sentido de se tornar inimigo de Deus. Mas ele se torna tão apaixonado pelo pecado, pela vida mundana, que não tem mais nada que mude a cabeça dele. Entendeu? Ele já foi entranhado, ele já cheira mesmo ao pecado, ao mundanismo. Ele se entranha naquilo e ele não tem mais vontade de sair do seu pecado. Por melhor que seja a oferta divina do céu para ele, ele não quer mais. Está entranhado pelo pecado. Entendeu? Então, Deus não atende as orações intercessórias por alguém que está nessa situação, que não quer mais Deus. Entendeu? Então, isso aí é chamado uma apostasia individual, né? Isso aí pode acontecer tanto individualmente como coletivamente. Entendeu? Você vê a quantidade de pessoas que aceitam Jesus e a quantidade que não quer Jesus. Há uma diferença enorme. Mas Deus não se ilude com isso. Porque Deus já está separando um povo para Jesus lá na eternidade. Entendeu? Toda essa batalha é porque Deus está separando um povo para Jesus poder conviver na eternidade, a igreja. Entendeu? Quem é esse povo? É o que tem fé e obedece. Entendeu? Agora, sem Deus a gente não tem fé, não obedece. Quem aceita a oferta de Deus, a habitação do Espírito Santo,
pode crer que, por mais fraco que o homem seja, Deus vai trabalhar a favor dele para que ele não se perca. Mas se ele não tiver interesse, não quiser, rejeitar, né? Paulo escreveu, né? Não recebeis em vão a graça de Deus. Tem pessoa que recebeu a graça de Deus em vão. Depois ele despreza, não quer saber daquilo. Ele começa a fazer igual Saul. Ele rejeita o direito dele. Ah, é meu direito, mas se eu não quiser, eu rejeito. Entendeu? Depois Esaú, aliás, ele buscou lá, mas não tinha mais jeito, não encontrou mais lugar de arrependimento. Então, isso aí é diferente do pecador que se arrepende. Entendeu? A apostasia é negar o que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Certo? Mas no final do reino de Judá não havia mais remédio senão o quê? Juízo. Quando a pessoa se apostata da fé, ele passa a negar tudo sobre a fé. Entendeu? A apostasia é negar a fé que antes defendia. A pessoa hoje prega, fala de Jesus, né? Mas depois ele passa a negar aquilo e aceita outra e volta para a sua religião antiga. Entendeu? E muitos dizem que uma vez salvo para sempre, que Deus não abandona ninguém. Eu entendo sim, Deus nunca abandona ninguém. As pessoas que abandonam Ele. Entendeu? As pessoas abandonam. Deus não vai levar ninguém para o céu obrigado. Quem não é atraído pela graça de Deus, não sente prazer nela, já era. Entendeu? Conforme disse o salmista, o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. A pessoa não tem prazer em nada de Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus, até passou pelo novo nascimento, mas algo mais forte dos seus desejos começa a falar mais alto. Aí ele começa a desprezar. Entendeu? A Bíblia diz não desprezar o Espírito Santo, não entristecer. Tem pessoa que vai entristecendo, vai acumulando pecado, entristecendo o Espírito Santo, acumulando, até que chega a um ponto que Deus fala, agora não dá mais. Entendeu? Não tem como. Vamos agora para a parte final, sobre a intercessão de Noé. Então o juízo vem, mas enquanto ele não chega, há tempo de arrependimento. Sobre a intercessão de Noé e Jó. Então estava chegando aí o tempo, né, que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta aqui uma coisa que estava acontecendo naquele tempo. Olha só, o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo, né, da cidade. Isso é baseado em quê? Bem, eu não vou destruir essa cidade, tem 1000 pecadores, mas tem 10 ali que não é, então eu não vou destruir essa cidade. Isso aí era no imaginário do povo de Deus, entendeu? Eles falaram, poxa, tem milhares de injustos aí, mas tem aí uma meia dúzia de justos, então Deus, por causa dos justos, não vai destruir a cidade. Isso aí é coisa que Satanás botou na mente deles, entendeu? Não, vocês podem fazer a bobagem que quiser. Deus não vai destruir essa cidade porque tem 10 justos aí. E por causa desses 10 justos, Deus vai poupar a nação toda. Como o diabo engana as pessoas, né? Como o diabo ilude as pessoas, entendeu? Então, porque o povo rejeitou os profetas? Vamos lá, a geração dos profetas, Jeremias, Ezequiel, conhecia, né? Olha só, o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, entendeu? Então, baseado em Sodoma e Gomorra, eles partiam com esse princípio, mas se esqueciam que Deus, mesmo tendo o justo lá, como Ló com a sua família, né? E depois a mulher de Jó quis voltar, mas morreu por causa disso, virou uma estátua de sal, mas Deus destruiu a cidade. Agora, Deus tirou o justo. A Bíblia chama Jó o justo Ló. Deus tirou o Jó e a sua família. Nem os namorados, noivos,
lá das filhas de Ló acreditaram na história. Entendeu? Não aceitaram e ficaram e morreram. Entendeu? Então Deus não poupou a cidade, Deus tirou o justo. É igual a igreja. Na grande tribulação, antes da grande tribulação, Deus vai fazer com a gente igual fez com Ló, vai tirar. Mas só que não vai tirar de uma terra para outra, vai tirar para o céu. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Deus não chamou a igreja para uma grande tribulação. A igreja está sendo provada desde que foi fundada. Desde o Pentecoste, a igreja é duramente provada. Entendeu? Cada crente tem a sua prova individual. Tem prova pontual ali, mas tem a prova também coletiva. As nações aí, sabe, aonde tem lugares aí, no Oriente principalmente, que crente está morrendo, estão decepando a cabeça, estão arrancando um braço. Muita gente não sabe disso. Mas a igreja já está passando. A igreja não precisa de grande tribulação, não. Entendeu? O mundo rejeita Deus. Então tá bom, vocês me rejeitam, eu vou tirar a minha igreja e vou dar um Deus para vocês. Aí vocês vão ver a diferença do Deus da grande tribulação do Deus que vocês rejeitam. Entendeu? A grande tribulação vai mostrar isso. A diferença do Deus do céu e da terra para o demônio que vai comandar o anticristo aí, na terra. Entendeu? Então, não adianta essa teoria de que se tem 10 justos ali não vai vir juízo. Vai vir sim. E vai vir pesado. Entendeu? Então, essa questão, se tem 10 justos, Deus vai poupar a nação, era uma das razões pelas quais a maioria não acreditava no juízo divino anunciado pelos profetas. Eles consideravam os profetas mentirosos. Ih, Deus vai vir nada, isso é mentira desse profeta. Tem mais de 10 justos na cidade, tu acha que Deus falou para Abraão, se tiver 10 justos lá, eu não destruo a cidade. Então esse profeta está mentindo, Deus não vai permitir que ninguém invada a cidade, que Nabucodonosor vai destruir nada, porque nós não acreditamos nisso, que tem mais de 10 justos na cidade. Se equivocaram, foram enganados pelo diabo. Entendeu? Então esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que ainda que estivesse no meio dela 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma. Deus foi bem claro, através de Ezequiel, Jeremias. Olha, que se tivesse Noé, se tivesse Daniel, se tivesse Jó aqui, eu mandaria o juízo. Só esses 3 escapariam. Entendeu? Mas nem os filhos deles seriam salvos. Só eles se salvariam pela sua justiça, ou seja, por serem obedientes a Deus. A justiça é pela fé. Entendeu? Então, esses oráculos estão entre os mais severos. Veja que às vezes os 3 justos são mencionados, vem acompanhado da chanchela da autoridade espiritual. Sempre quando Deus falava, Deus dizia, olha, assim diz o Senhor. Acabou, fechou. Entendeu? Então não se iluda. Porque a minha mãe é crente, ela ora por mim, nada vai me acontecer. Vigia. Faz a tua parte. Tua mãe é crente, ela salva. Agora você não é crente, você não é. Se você morrer, vai sem salvação. Tua mãe não vai te salvar. Só quem salva é Jesus. Quem crê, o que Paulo disse para o carcereiro lá de Filipos? Paulo falou para ele, ele gritou de desespero, senhores, o que eu devo fazer para me salvar? O que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tem que crer no Senhor Jesus. A salvação é individual. Deus tem uma promessa de salvar a casa, mas os que desejarem, quem não quer, entendeu? Tem que querer. Deus disse lá em Deuteronômio, eis que eu ponho diante de ti a vida e a morte. Então, diante de todo ser humano tem a vida e tem a morte. Mas Deus fala, escolhe a vida para que vivas. Entendeu? O juízo de Deus, querido, ele é inevitável. Entendeu? Para o desobediente. Entendeu? Agora, por melhor que seja o comportamento de um crente, dentro de uma casa, ele não salva ninguém, não. Ele prega, ele ensina, ele esclarece, mas salvação é individual. Nós vamos ver na próxima lição. Entendeu?
Então, por que Daniel? A quem surpreenda, né? Muita gente acha que aqui é um outro Daniel, que Daniel era muito novo. Nada, no tempo de Ezequiel, quando ele foi para a Babilônia, né, na primeira leva, Daniel já foi junto e Daniel ficou logo conhecido, que logo de começo ele renunciou àquela comidaria lá, né, do rei, benzida lá por ele, e dali, a partir dali, o rei já levou ele para ser um funcionário público, ele já começou a ser conselheiro do rei, começou a ser usado por Deus ali, e já era bem conhecido, e o seu caráter era reconhecido tanto pelo ímpio como pelo crente. Entendeu? Então, esse Daniel que a Bíblia fala aqui é o Daniel mesmo, que o julgaram lá na cova dos leões, e não aconteceu nada com ele. Por desaforo, quando julgaram Daniel na cova dos leões, ele fez os leões de travesseiro e cobertor. Os leões aqueceram ele, entendeu? Então, querido, Deus te abençoe, tá? E que você possa entender que tem uma coisa que evita o juízo de Deus: arrependimento e conversão. Ok? Então, Deus te abençoe. Então, até a próxima lição. Tamo junto aí, tá bom? Um abraço.